que em teoria seria da semana passada, mas acabei deixando por ser sacanagem ser no sábado. Mas mais pra frente a gente avança, vai dar tudo certo. Tranquilo? Vocês estão me escutando? Estão conseguindo ver a apresentação direitinho? Ótimo. Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai tentar brincar um pouquinho mais de Python. Tem bastante conteúdo, esse é um conteúdo que eu gosto bastante. Deixa eu ver se tá no som ambiente. E ele é um pouquinho para complementar na direção de para que a gente vai utilizar o modelo e os modelos que a gente vai trabalhar. Um pouquinho das propriedades dos modelos que a gente vai trabalhar mais na disciplina. Hoje eu vou discutir um tema que é um tema clássico em modelagem, um tema que também tem estado bastante na moda, que é a questão de complexidade de caos. Vocês já devem ter visto isso na cultura popular, em filmes. Passei alguns filmes para vocês verem, caso alguém tenha visto, eu vou indicar um pouquinho o que eles têm a ver com a disciplina. A ideia é falar um pouquinho sobre tipos de modelos, tipos de sistemas que são um pouquinho mais difíceis de serem trabalhados do que os sistemas tradicionais de controle ou mesmo da física newtoniana, que eles são facilmente, fácil é uma palavra muito forte para isso, mas que eles são facilmente tratados de uma forma analítica, com uma matemática mais tradicional. A gente vai falar um pouquinho de alguns sistemas que aparentam ser bastante simples, mas que eles são tão complicados que a matemática tradicional ela não é tão útil. A gente precisa de trabalhar com ferramentas que nos permitam ter algum insight, ter algum entendimento sobre esses modelos que são mais complicados. E aí que a gente entra nos modelos que são uma ferramenta bastante útil para isso. Então a gente vai falar um pouquinho disso, de complexidade de sistemas complexos, o que é um sistema complexo, e a gente vai falar sobre o caos, sobre a teoria do caos, que basicamente descreve essa dificuldade que a gente tem para trabalhar com esses sistemas. Certo? Então vamos lá. Então vamos seguir mais ou menos a mesma metodologia das outras aulas. Vamos tentar definir bem o que é cada uma dessas palavras, e daí fica um pouquinho mais fácil para vocês saberem o que está acontecendo quando a gente fala que algo é complexo, que algo é um sistema, etc. Então a gente já discutiu um pouquinho a palavra complexo, certo? Ela já apareceu na aula algumas aulas atrás, e lembra que, na verdade, ela apareceu com duas definições. Uma que alguém até trouxe, falou de um complexo de hospitais e tal, que é essa questão de que algo complexo, um complexo, é uma unidade formada por um conjunto de elementos. Então, quando eu tenho vários elementos que acabam criando uma só unidade, é algo que a gente pode chamar de complexo. Mas também a gente trabalhou com uma outra definição, que algo complexo é algo difícil de entender. E a gente falou que entender algo era o processo de criar um conhecimento. Então, algo complexo é algo que é difícil de você extrair algum conhecimento estruturado disso. Então, a gente vai trabalhar com essas duas definições. Ela vai aparecer em duas partes. Mas agora a gente quer discutir, então, o tema que normalmente aparece quando você está falando de modelagem, em física, em várias outras áreas, não é exatamente só complexo. Aparece um termo que é sistema complexo. O que será que é um sistema complexo? A gente já falou sobre esse sistema, ou não, a gente vai falar agora. Não, a gente vai falar agora. Então, antes de falar sistema complexo, a gente tem que entender o que significa um sistema. Vocês já viram tudo que é canto, né? Sistema operacional, física, tem sistema massa-mola, sempre tem. Sistema aparece em vários lugares. Alguém tem alguma definição de sistema? Além de macOS ou Linux? Então, vamos
Vamos trazer, então, uma definição de sistema que é... Eu deixei em inglês para pegar direto do tema. Isso que é de um livro sobre design de modelos. Essa é uma definição de sistema que ela diz o seguinte: um sistema é um conjunto de entidades que se interagem e são interdependentes, quer dizer, que elas podem ser interdependentes ou interagir, são reais ou abstratas, quer dizer, podem ser pássaros voando em algum lugar, ou pode ser simplesmente algo no sistema computacional, que formados integram algo, um conjunto, um todo, que é bem próximo daquilo que a gente já definiu como um complexo, né? Mas daí continua e fala, em geral, um sistema é uma construção ou uma coleção de diferentes elementos que juntos produzem um resultado que não pode ser obtido pelos elementos sozinhos. Isso também é bem próximo daquela definição de complexo que a gente estava falando, né? Basicamente é o quê? Um conjunto de elementos, por exemplo, aqui eu trouxe um exemplo desses pássaros. Se eu tenho um pássaro voando, ele é um pássaro, ele voa e tudo mais. Mas se eu junto vários pássaros, eles têm toda uma interação que formam esse conjunto, que forma vários padrões de voo e tudo mais, que é um sistema de pássaros. Então, quando a gente fala de sistema, a gente está delimitando um conjunto de elementos ou delimitando um espaço da natureza que normalmente a gente vai estudar. Uma árvore também é um sistema. Eu tenho inúmeras células que estão interagindo entre si, trocando nutrientes e tudo mais, mas eu consigo olhar uma árvore e determinar, ela é uma árvore. Ela também é um sistema. Mas existem vários níveis de granularidade. Eu posso ter uma árvore, posso ter uma floresta, posso ter um planeta e tudo mais. Ótimo, o Elton comentou que dentro do próprio pássaro você tem vários sistemas, certo? Você tem sistema digestivo, sistema nervoso, sistema olfatório e tudo mais. Então, o termo sistema, ele normalmente é utilizado no contexto de ciência como uma delimitação. Ele delimita qual é o fenômeno, a parte da natureza que você está tentando criar um conhecimento, entender ou modelar. Então, por isso que vai aparecer muito, quando a gente está falando, é o termo sistema complexo. Então, quando a gente está falando de sistema complexo, a gente está falando uma junção daquelas duas definições de complexidade. Ela vai ser uma unidade formada por um conjunto de elementos, então é um conjunto de pássaros que estão interagindo, é um conjunto de células, um conjunto de órgãos que estão interagindo entre si, mas bem delimitado, então eu vou delimitar bem qual é o fenômeno que eu estou tentando estudar, só que ele é difícil de entender. Então é a junção daquelas duas. Difícil de entender, difícil de criar conhecimento em cima dele, isso significa que é difícil eu criar um modelo que seja uma boa representação desse sistema. Certo? Então, quando a gente fala de um sistema complexo, a gente está falando disso. Ele é um sistema, que é um conjunto de... que eu posso ter equações, tem um conjunto de elementos que eu estou tentando estudar, mas que ele é difícil de trabalhar. Ele qual que é o sistema, que é um conjunto de... que eu posso ter equações, tem um conjunto de elementos que eu estou tentando estudar, mas que ele é difícil de trabalhar. Ele qual que é o oposto de sistema complexo? É o sistema não complexo. Em geral, são os sistemas que você estuda em física 1, física alguma coisa assim, que são sistemas que têm equações simples. Qual é o nome daquele trem? Aquelas equaçõezinhas, né? X quadrado, X... Ou sistemas... Movimento uniforme. Isso, como movimento acelerado. Exatamente, que são sistemas que eles... Ou porque eles têm só um elemento, então eles não têm muitas interações, mas existem elementos um só que podem ser suficientemente complexos. Ou que eles têm um comportamento que eles seguem uma regra bastante simples, que normalmente você consegue aproximar, seja por equações lineares, etc. Então, o sistema complexo, a gente vai ver alguns modelos, alguns sistemas que eles são difíceis de ser estudados usando aquela matemática algébrica básica que vocês veem na universidade. Mas eu vou explicar, vou dar mais exemplos de quais são as propriedades que tornam esse sistema complexo. Mas para falar de sistemas complexos, então a gente tem uma teoria, um fenômeno que ele é um ótimo exemplo do que torna o sistema complexo, que é a teoria do caos. O caos vocês já devem ter
já ouve essa frase, palavra, com bastante frequência em vários contextos. Eu acho futebol americano, né? É o caos. Tá em tudo qualquer canto. Mas o que significa caos? Alguém tem alguma Seria relativo a algo muito entrópico, professor? Desordenado? Sei, desordenado é algo bastante ilustrativo do que é o caos. Então, o caos, em geral, ele não vai ser algo que ele tem uma estrutura óbvia, ele não tem uma organização óbvia, certo? E é que normalmente quando a gente usa, nos contextos que a gente usa do dia a dia, vai ser nessa direção, certo? De que é algo que está sem ordem, não está seguindo nenhuma métrica, nenhum sistema, nem nada. Você entra no quarto do menino, está o caos, certo? Então esse é o conceito principal, é um conceito essencial por causa exatamente essa aparente falta de ordem, aparente falta de padrão. Então imagina, se algo não tem padrão, algo não tem ordem, é mais difícil de você encontrar alguma explicação, encontrar alguma representação daquilo, certo? Mas vamos tentar ser um pouquinho mais... o Elton falou, pode ser um sistema com grande número de variáveis. Em geral, sistemas com muitas variáveis, eles vão ser caóticos, mas não necessariamente. Você pode ter sistemas com muitas variáveis que eles têm um comportamento linear que você pode resolver com alguns métodos bastante simplificados. E existem sistemas com muitas poucas variáveis que são caóticos. E a gente vai até ilustrar isso hoje. A graça do caos é que ele surge de uma maneira bastante rápida. Assim, com poucas variáveis é capaz de você criar um sistema que ele seja desordenado, que a ordem das ações, a ordem do comportamento das variáveis não seja tão simples de entender. Mas, assim, caos em ciência, ela é razoavelmente bem definida. Na verdade, ela é bem definida. E a gente vai tentar entender, então, definir o que significa o caos dentro da teoria do caos. Um conceito essencial para a gente entender caos é o conceito de previsibilidade. É a sua capacidade de saber qual vai ser o comportamento de um sistema, comportamento de alguma variável no tempo, ou em algum determinado momento. Isso é muito importante, assim, para vários modelos. Tipo, vários modelos, eles são construídos com o intuito de você ter uma previsão sobre alguma coisa, certo? Então, o João falou, então seria correto dizer que o sistema caótico é imprevisível? Exatamente lá que eu quero chegar. O que define um sistema caótico, que define um comportamento caótico, é exatamente a falta de previsibilidade. Vou colocar uma piadinha aqui sobre previsibilidade, que é exatamente que isso é essencial. Isso acontece em basicamente todos os sistemas da vida real. Muitos dos sistemas que a gente trabalha, eles são essencialmente imprevisíveis, eles têm comportamentos essencialmente caóticos. Professor? Diga. Quando o senhor trata de previsibilidade de um sistema caótico, você está deixando de fora a previsibilidade por métodos estatísticos? Então, previsibilidade ela é bastante ampla, certo? É a sua capacidade de prever várias coisas. O que a gente vai trabalhar, a previsibilidade que eu estou falando aqui é muito mais uma previsibilidade do estado das variáveis em algum momento, o estado preciso das variáveis. Por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico, que é, por exemplo, previsão do tempo. Então, a previsibilidade será que daqui a 15 dias vai estar chovendo ou vai estar sol aqui em Natal? O que a gente vai trabalhar são quais são as ferramentas que me ajudam a melhorar essa minha capacidade de previsão. Mas a essência de um sistema caótico, como a meteorologia, é que é basicamente impossível ter certeza de qual vai ser, de ter uma previsão precisa sobre como que vai ser o clima aqui em Natal. Isso tem uma diferença muito grande quando a gente fala de meteorologia, por exemplo, quando eu falo de meteorologia, quando eu falo do clima, certo? Por exemplo, a meteorologia de um dia ou outro, ela é bastante difícil de se prever.
Mas a previsão de clima, esse vai ser um verão mais quente, esse vai ser um verão mais frio, isso já não é, isso já tem componentes que são mais razoáveis de serem entendidos. Então, eu trouxe se lembra o princípio de incerteza. Sim, isso aparece muito na ciência em vários momentos. A da incerteza, ela vai muito mais para uma questão de observação, certo? Você não consegue observar várias coisas de vários pontos. A gente vai ver que o caos ele surge em sistemas absolutamente determinísticos. Então, mesmo em sistemas em que você não tem o princípio da incerteza atuando, a incerteza vai aparecer muito, por exemplo, em sistemas oscilatórios, em sistemas de telecomunicações, algo que isso é bastante relevante. A gente vê que até em sistemas mais simples, em que a gente nem entra nesse ponto, o caos aparece. Então, mas o que é exatamente? Então, o que é aparecer o caos, certo? O caos ele aparece exatamente nessa. Aí aqui, só já trazendo. Então, o caos ele entra exatamente quando a gente perde essa capacidade de antever o estado de um sistema. Então, a gente está falando do estado. O que é o estado? Lembra, o estado eu posso definir algumas propriedades como é que chama? Então, algumas propriedades do sistema, certo? E essas propriedades são variáveis, que tem algum valor, x, y. Hoje está chovendo, hoje está úmido. Então, assim, é de prever o estado desses valores, o estado preciso desses valores. Então, a gente pode já definir como sistema complexo algo que permite pouca previsibilidade. É complicado para mim prever o estado específico de algo em algum momento ou no futuro. Certo? Mas por quê? Por que é difícil? O que torna algo difícil? Então, essencialmente, o que torna algo caótico. Mas antes de a gente falar isso, eu quero definir um outro termo, que é o termo determinístico. Determinístico, ele significa o seguinte: um sistema determinístico é que se eu dar uma mesma condição inicial para o sistema, se eu dar o mesmo parâmetro para um sistema, o resultado que eu vou ter, ele vai ser sempre igual. Se eu rodar a mesma simulação começando com o mesmo dado, com o mesmo computador, com o mesmo programa, se ele sempre me dá exatamente o mesmo resultado, então eu posso dizer que eu tenho um sistema determinístico. Isso é importante para a gente discutir alguns conceitos. Então a gente define como determinístico algo que, dado uma condição inicial, ele sempre vai se comportar da mesma forma. Um sistema determinístico, ele contrasta com algo que a gente chama que é um sistema estocástico, que, ao contrário do determinístico, que se eu colocar uma variável inicial, de condição inicial, ela sempre vai se comportar igual, um sistema estocástico, eu posso colocar a mesma entrada várias vezes e cada simulação ela vai ter um resultado que provavelmente não é igual, ou em muitos casos não vai ser igual. Essencialmente, algo estocástico é algo quando você tem um ruído, quando você tem um número randômico. Certo? Então, algo determinístico é algo como uma equação. Se eu pegar uma equação, por exemplo, de aceleração de um bicho, alguma coisa assim, num ambiente perfeito, eu consigo determinar qual vai ser a posição daqui a 10 segundos seguindo aquela equação. E sempre que eu começar com o mesmo T0, com a mesma velocidade inicial, depois de 10 segundos o resultado vai ser sempre o mesmo. Mas eu posso adicionar uma variável estocástica, por exemplo, a minha velocidade, ela varia. Eu não sei com precisão a minha variável. Eu sei que a minha variável em média um valor, mas ela tem um range de valores. Então, para cada vez que esse parâmetro tiver um valor diferente, o meu resultado final ele é um pouquinho diferente. Eu trago essa distinção porque, para a gente falar de sistema caótico, os sistemas caóticos, apesar de... Professor? Diga. Ainda sobre o slide anterior, desculpa interromper. Claro, fica à vontade.
Mas você estava falando da diferença do sistema determinístico e do estocástico, que é justamente a apresentação de uma variável e um resultado sempre igual, né? Mas em Isso. sistemas como, por exemplo, uma rede neural, que é um sistema estocástico, mas depois que ela está treinada, se a gente pegar, por exemplo, as entradas que foram até utilizadas para treino, ela sempre vai dar o mesmo resultado. Então, como se classificaria? Que é um sistema estocástico, mas que sempre vai trazer o mesmo resultado para aquela mesma entrada. Então, depende muito da arquitetura da rede neural que você está trabalhando. Em geral, redes neurais são determinísticas. Você não tem nenhuma variável de chance, seja nos pesos, seja na variável, na função de ativação dos neurônios ou das unidades, e nem mesmo durante o treinamento. Normalmente as regras de treinamento são determinísticas. O que normalmente introduz uma questão estocástica numa rede neural é a entrada. Normalmente você apresenta uma entrada estocástica, você apresenta uma entrada que tem ruído ou uma entrada que tem variações. Mas, e basicamente, todas as redes neurais, se você treina exatamente com a mesma entrada, começa com exatamente os mesmos pesos iniciais. É uma questão dos pesos iniciais. Outra forma de você introduzir estocasticidade é começar com um conjunto randômico de pesos, certo? Então, o processo, o cálculo do processamento, do fluxo de processamento de uma rede neural, em geral, é determinístico. É muito raros os casos em que elas são estocásticas. Mas a estocasticidade está exatamente na entrada. Você introduz uma nova entrada e, como tem variações dessa entrada, a saída também vai variar. Mas, em geral, se você dá exatamente a mesma entrada, isso é uma característica até mesmo muito importante para redes neurais. Quando você dá sempre a mesma entrada, você tem uma expectativa de que a saída vai ser a mesma. O que acontece aqui, com a plasticidade, com o treinamento, você está mudando essa função de transformação, certo? Você está mudando qual é o mapeamento entre a sua entrada e a sua saída. Então, com essa mudança, você está mudando o sistema. Mas ele ainda é determinístico, porque ele ainda depende quais são as condições de entrada, ainda depende de quais são as interações que você está fazendo. Então, se você seguir sempre os mesmos passos, a sua expectativa é que a saída seja exatamente a mesma. Ah, entendi, professor. Entendi. Entendeu? Beleza, Assim, obrigado. Então, mas assim, em geral, é algo que a gente vai chegar daqui a pouquinho, é que sistemas determinísticos são essencialmente raros no mundo real. Mas o ponto importante é assim, então, quando a gente diz que o sistema é caótico, um sistema que ele tem um comportamento caótico, a gente está falando que ele é determinístico, mas imprevisível. Isso obviamente que você pode introduzir uma estocasticidade, algum ruído, alguma incerteza dentro desse sistema, mas não só essa incerteza que te traz o comportamento caótico. Então, a imprevisibilidade, ela nasce apesar do sistema sempre dar o mesmo resultado. Então, o que é isso, então? De onde que surge isso? Aí, para a gente falar isso, aí vou trazer uma outra palavra que também surge, não sei se vocês fizerem Física 2, Mecânica Geral, alguma coisa, talvez já tenha surgido, que é criticalidade, ou um ponto crítico. Vocês já estudaram física que tem aquele momento que é um ponto de equilíbrio? Eu lembro da outra graduação que eu fiz, ponto crítico, na termodinâmica, era onde uma substância coexistia em estado gasoso, líquido e sólido. Perfeito. Termodinâmica é o lugar onde o caos pode reinar bastante. Exatamente. Isso a entropia é tão importante na termodinâmica. Exatamente, perfeito. Ótimo exemplo. O ponto de equilíbrio, você viu contabilidade. Aí, da contabilidade, eu já não sei o que é o ponto. Então, o ponto de equilíbrio na física é, por exemplo, quando você coloca uma bola em cima de um círculo. É um ponto em que a bola fica parada. Basicamente, em que as derivadas são zero, certo? Que a resultante das forças é igual a zero.
Isso, perfeito. É um ponto que ele está estável, ele não está mudando, certo? Num sistema dinâmico é quando você não está tendo modificações, certo? Mas o ponto crítico, a criticalidade, ela diz o seguinte: é um ponto em que você tem bifurcações, um ponto em que, dependendo de alguma pequena variação, de alguma variável, ou pequenas variações em alguma variável, você tem grandes mudanças de estado. No caso da termodinâmica, aquele ponto, seja de temperatura, de pressão ou outras variáveis ali, em que, dependendo de pequenas variações dentro mesmo de um conjunto líquido, você pode ter um estado gasoso, um estado físico, um estado sólido, líquido, ou o que seja. Mas pode ser também em situações como no caso na física da bola que está em cima, é um ponto crítico em que, dependendo de pequenas variações da força, ela pode cair para um lado ou pode cair para o outro. Então a gente chama de criticalidade, é uma sensibilidade à entrada aos parâmetros. É algum momento, algum ponto em que uma pequena variação de alguma coisa, ela afeta o estado futuro do modelo ou do sistema de uma maneira bem ampla, uma amplificação de pequenas variações. No caso ali do sistema crítico da termodinâmica, você tem vários elementos que estão mudando de gasoso para sólido. Ele está estável no sentido de uma observação externa. Uma observação externa você vai ver tudo ali, mas você tem dentro por exemplo, de uma convecção, uma coisa assim, toda uma dinâmica ali dentro que externamente é estável, mas internamente uma coisa está flipando de um lado para o outro, de um lado para o outro, certo? Então, assim, a criticalidade, ela se refere a esse fato de ser muita sensibilidade em alguns pontos. Então, eu posso ter vários pontos críticos em que pequenas modificações, pequenas variações têm um impacto enorme sobre o sistema. Isso é essencial para a teoria do caos. A teoria do caos ela é construída em cima desse conceito de criticalidade. E a frase clássica da teoria do caos é essa aqui, ó, de que o bater das asas de uma borboleta no Japão pode causar um furacão no Japão. Quer dizer, uma borboleta no Brasil. A frase original na verdade, é no Brasil mesmo, mas ela já mudou de várias formas. O que essa frase representa, ela está falando exatamente essa amplificação de pequenas variações com o resultado final. Obviamente, isso é uma extrapolação, certo? Mas que ficou bastante clássico, e isso dá origem àquele famoso efeito borboleta, que é algo que a gente vai falar rapidinho. Mas antes de falar do efeito borboleta, eu vou falar com vocês. Eu vou pôr essa cena, não sei se alguém já viu o filme Jurassic Park, esse é o antigo, de 93, acho que vocês não estavam nem vivos, eu vi no cinema esse aí. Deixa eu ver se aparece a cena aqui. Isso foi super legal que ele descreve o caos. Ó. Eles estavam, só para dar o contexto, eles estavam lá no parque dos dinossauros e começou a dar errado algumas coisas. Eles acabaram de passar no lugar que devia ter o tiranossauro não apareceu. Esse aí é um... Baixo o áudio, professor. É? Tá muito baixo o áudio do vídeo, não dá para escutar direito, não. Deixa eu ver como é que aumenta esse trem. Não obedece nenhum padrão. Ok, vocês estão fora do script. Deixa eu ver como é que faz isso. Sei que eu tô apresentando. Vou tentar pôr no YouTube. Ai, caça. Vamos lá.
Eu posso falar? Fazer malabarismo. Tá bom o áudio agora? Ficou bom ou tá pequeno? Planeja ter dinossauros no passeio no parque, certo? Alô? Sim? Eu odeio esse homem. Você viu o tiranossauro? Ele não obedece nenhum padrão. O roteiro de parque é a essência do campo. Odeio esse homem. Melhorou um pouquinho? Você viu o tiranossauro? Ele não obedece nenhum padrão. O roteiro de parque é a essência do caos. Tá vendo? Ele já começa definindo exatamente isso, certo? Ó, eles foram, tentaram ver o tiranossauro, o bicho não apareceu, ficaram frustrados. Então ele tem quase, viu? Existiu uma previsão de que o dinossauro ia aparecer e não apareceu. Eu já falo, a essência do caos é exatamente isso. Tipo, não obedece nenhum padrão, então é difícil de prever o que vai acontecer. Mas ele continua. Não entendi bem o caos. O que quer dizer? Simplesmente ele lida com a imprevisibilidade de sistemas complexos. Simplificando, é o efeito borboleta. Uma borboleta pode bater as asas em Pequim e no Central Park chove em vez de fazer sol. O quê? Eu fui rápido demais? Eu estou indo Acho que rápido sim. demais, não? Então, a gente tá exatamente aqui. Então, quem não tá entendendo, agora é o momento que ele dá um exemplo mais clássico. Me dê um copo de água. Vamos fazer uma experiência. Devia estar parado. O carro está pulando, mas tudo bem. É só um exemplo. Agora, põe a sua mão reta como um hieróglifo. Assim mesmo. Agora, digamos que uma gota de água caia em sua mão. Para qual lado a gota vai rolar? Não. Por qual dedo? O dedão, eu diria. Aham, certo. Agora não se mexa. Eu farei a mesma coisa. Começarei no mesmo lugar. Para qual lado vai rolar? Está Qual bem. lado? Eu diria que é no mesmo lugar. É mesmo, é o mesmo lugar. Mudou. Por quê? Por causa das variações mínimas, a direção dos pelos da sua mão, Ei, Alan, veja isso. a quantidade de sangue de seus vasos, imperfeições na pele. Imperfeições na pele. São microscópicas, microscópicas. E o mesmo efeito nunca mais se repetirá. Isso é o quê? Imprevisibilidade. Certo. Veja só. Olha só. Viu isso? Eu tinha razão. Ninguém poderia prever que o Dr. Grant pularia de repente de um veículo em movimento. Alan! E aí está, outro exemplo. E aqui estou eu, falando sozinho. Esta é a minha teoria do caos. Então, vamos voltar para cá. Show de bola. Eu acho essa explicação genial. Na verdade, o que ele está falando é exatamente isso, de que que é imprevisível, várias coisas são imprevisíveis de acontecer, e o conceito principal está ali, nessa imprevisibilidade mesmo em pequenas decisões, nesses pontos críticos. E o que ele traz ali, ele apresenta uma sensibilidade nos parâmetros do modelo, certo? Então, eu coloquei até um desenho aqui, de uma mão, certo? Você tem vários parâmetros que definem isso, você quer tentar colocar uma bola. A gente ainda está vendo a imagem do YouTube, não está nos seus slides, viu? Deixa eu voltar. E agora ele zoou minha apresentação. Apareceu agora? Agora não está apresentando nada. Deixa eu colocar aqui. Acho que agora vai. E agora? Aqui não está aparecendo, não. Não sei por outros. Louco, gente. Ai, nossa, caiu fora da apresentação. Cliquei errado. Foi agora? Agora sim. Show de bola. Então, o que ele está explicando ali, além dos conceitos tudo,
é desse ponto essencial de bifurcação, de criticalidade, que é quando você tem duas opções. Quando você pode, a partir de um determinado estado, fugir para outros dois estados em um determinado momento, a partir de que algo acontece. E ele exemplifica isso com essa ideia de que você tem, ele coloca a mão da cientista ali, e ele vai colocar o quê? Uma pequena bola de água em cima, uma gota de água em cima. E ele está perguntando, será que essa gota vai para a direita ou para a esquerda? Quer dizer, quando ela cair sobre essa parte altinha aqui, será que ela vai para um lado ou será que ela vai para o outro? Certo? Ele mostra lá que duas vezes que ele joga, ela cai uma vez para um lado e para o outro. E ele dá o argumento, veja, tem pequenas imperfeições, pequenas variações na pele que a cada vez que eu jogo, ela pode acabar determinando se vai para um lado ou para o outro. Então, essencialmente, é fácil construir um modelinho disso, certo? Você tem uma bola e um ponto com duas descidas. Se ela vier para um lado, ela vai para o lado, se ela vai para o outro, ela vai para o outro. Certo? Então, o que define, essencialmente, o que ela vai para um lado ou o que vai para o outro? Se isso fosse um sistema de equação perfeito, isso poderia ser aquilo que a gente chama de um ponto de qual é o nome disso? Ponto crítico? Isso, é um ponto crítico, mas é um ponto instável, né? Um ponto de equilíbrio instável, que é o ponto em que qualquer variaçãozinha ele pula para o lado, mas se ele tivesse exatamente, se fosse o sistema perfeito, ele poderia ficar paradinho ali em cima, que na real não acontece. Então tem duas coisas que nesse pequeno ponto podem, num sistema real, que podem fazer ele acabar tendendo para o lado ou para o outro. Eu posso ter algo que ele não fala ali, que é a sensibilidade à condição inicial. Imagina, se isso é a gotinha que ele soltou. Então, a gota que ele soltou, o carro está andando em movimento, então nem sempre ele vai conseguir colocar a gota exatamente no mesmo lugar. Mas aí, se ela for infinitesimalmente para um lado ou para o outro, isso decide se ela vai para um lado ou para o outro. Ela decide se ela vai convergir. É fácil saber, uma vez que ela começou a ir para a direita, que ela vai continuar indo para a direita. Ou se ela continua indo para a esquerda, ela vai continuar indo para a esquerda. Mas na posição inicial é difícil você saber para que lado que ela vai. Então esse é o ponto crítico. Certo? Uma outra variação, e essa já é a variação que ele frisa ali no filme, é que você tem a sensibilidade aos parâmetros. Veja, se a bola pode cair exatamente sobre o mesmo lugar. Só que se eu tenho uma pequena variaçãozinha nos pelos, no fluxo do sangue, na temperatura, ou o que seja, isso pode mudar um pouquinho as características do sistema. Então, mesmo que o sistema ele é parado, ele é estável, mas essas pequenas variações, elas têm um grande impacto sobre se ele vai para a esquerda ou para a direita, nessa forma que está aí. Então, nesse pontinho crítico, é muito difícil você prever para que lado que ele vai, certo? E aí entra o que acaba tornando o caos importante, ele é definido por um sistema determinístico, no sentido de que pequenas variações no sistema determinístico, elas são amplificadas se as variações são num determinado momento. Mas o impacto real é em sistemas reais, que são, por natureza, estocásticos. Você tem variações dos parâmetros, você sempre tem uma pequena variação sobre essas entradas. Mas se a gente pensar nesse sistema em si, ele é um sistema bastante simples, certo? Apesar de você ter esse ponto complexo. Então, de onde que surge essa ideia, por exemplo, da borboleta bater a asa no lugar e isso ter um impacto tão grande? Qual que é esse efeito de amplificação dessa criticalidade? O fato principal é que sistemas complexos, eles em geral, eles têm muitos pontos de críticos, ou tem vários pontos críticos. Um depende do outro. Então veja, se eu tiver que tomar uma decisão num só ponto crítico, ela já é complicado. Será que o cara vai bater o pênalti? Será que a bola vai entrar ou não? Mas assim, se a bola entrar, vai ser 1-0, vai mudar todo o esquema de jogo do outro time, o jogo muda completamente.
Às vezes pode ser, o cara fez um gol que mudou, fez o técnico fazer uma substituição, que acaba fazendo o time que tomou o gol melhorar, e o time ganha porque tomou aquele gol. Então, assim, quando você tem várias decisões, vários pontos críticos que são um depois do outro, torna-se bastante difícil você ter qualquer previsão sobre qual vai ser o impacto no futuro. E você tem amplificações disso. Isso significa que toda borboleta causa um terremoto em algum lugar lá? Um furacão? Não. Mas pode ser que uma borboleta, se ela estiver num ponto crítico, ela é capaz de gerar isso. Então, a essência da imprevisibilidade está nisso de que existem tantos pontos que a decisão entre um lado e o outro é tão mínima que é muito difícil para o sistema inteiro você ter uma previsão clara sobre o que vai acontecer. E isso é explorado em vários dos filmes. Em alguns dos filmes que eu passei para vocês, elas passam exatamente isso. Do Corra, Lula, Corra, ela fala sobre duas situações em que, se ela tivesse feito alguma coisa, ia acontecer de tal jeito. Se ela tivesse feito de outro, ia acontecer de outro jeito. Ela explora esses diferentes destinos que podem acontecer, mas de uma maneira mais simplificada. No filme do Butterfly Effect, do efeito borboleta, já o cara ele consegue, olhando as anotações dele lá, mudar algo que foi feito no passado. E aí ele acaba indo para uma realidade alternativa em que algo muito ruim aconteceu baseado em uma pequena modificação do passado. E o De Volta ao Futuro também faz isso, quando ele volta para o passado, e ele acaba modificando algumas coisas do passado e põe em risco a própria existência dele. Então isso é explorado basicamente todos os filmes de Volta no Futuro ou de futuros possíveis, trabalha com esse conceito de que uma pequena modificação em algum momento ele vai ter impacto bastante grande sobre... Ele tem um potencial de ter um impacto bastante grande sobre algo que está no futuro. Mas se a gente está olhando assim, um dos problemas da gente pensar esse tipo de coisa, olhando esses filmes, e é até mesmo um argumento que é usado muito, principalmente em economia, até quando o pessoal fala, não se deve interferir na economia porque ela é caótica e você só vai atrapalhar, é imprevisível. É exatamente esse fato. Bom, se um sistema é imprevisível, então o que adianta eu estudar ele? O que adianta eu tentar modelar ele, certo? Se tudo que for pequeno pode ter um impacto enorme. Bom, a matemática evoluiu muito. A matemática evoluiu nos últimos anos exatamente para criar mecanismos, ferramentas que nos possam ajudar a entender quais são os fluxos. Por exemplo, onde estão esses pontos de criticalidade? Será que eu vou estar chegando num ponto de criticalidade? E esse tipo de coisa. Então, a modelagem de sistemas complexos, sistemas dinâmicos complexos, ela funciona exatamente para isso, para a gente conseguir construir alguma forma de controlar ou de modelar quais são os pontos críticos em que essas coisas acontecem. Isso é possível por um outro efeito que também é bastante comum em sistemas complexos. Além da criticalidade, a criticalidade é para o caos. Mas esse outro que eu vou falar já é algo que é mais típico quando a gente fala de sistemas complexos em si. Que é o seguinte, a gente está falando ali que uma pequena variação de entrada, uma pequena bifurcação, caiu um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, algo, eu vou ter um desfecho completamente diferente, certo? É uma separação muito grande. Mas nem sempre isso que acontece. Isso são pontos bastante específicos. Um outro comportamento que acontece muito é algo que eu acho que essa imagem ilustra bem. O que vocês estão vendo aí? Vocês têm uma bifurcação, certo? Vocês têm duas opções de caminho, que um vai pelo lado e o outro vai pelo outro. Ou três, dá para ir em frente aí. Legal, dá para ir em frente também. Devia ter apagado esse branco aí. Não, mas vamos considerar essas duas opções de escada, de subida aí. Aparentemente elas levam para o mesmo lugar. Exatamente.
Isso é o conceito essencial de algo que a gente chama de atrator. Um atrator, ele é algo típico de um sistema dinâmico e de alguns sistemas complexos, e que, independente da sua condição inicial, ou pelo menos um conjunto enorme de condições iniciais, elas sempre convergem para o mesmo estado. Elas sempre convergem mais ou menos para as mesmas características. Então, isso contrapõe um pouco a questão da criticalidade. Quando a criticalidade ela te diz, veja, se acontecer algo, você vai... pequena variaçãozinha, você vai para a direita ou para a esquerda, se por milímetro o carro não bateu, o carro continuou direito, a bola bateu na trave e não entrou, você tem esse conjunto de atratores de que, às vezes, é um Real Madrid contra um timinho fraquinho, às vezes o cara bateu o pênalti e errou, mas o time vai fazer uns 10 gols de qualquer jeito e o time vai ganhar de qualquer forma. Então, esses sistemas, além de ter esse comportamento que muitas vezes é difícil você prever, eles também têm alguns comportamentos que eles tornam razoavelmente mais fáceis de você entender qual vai ser um desfecho final desse sistema. E muitas vezes o sistema eles têm componentes críticos, componentes caóticos e componentes de atração. Vou dar um exemplo. Se a gente pegar esse sisteminha aqui, das gotas, caiu para um lado, caiu para o outro, caiu para o outro. Vocês já devem ter visto esses brinquedinhos que você coloca uma bola, ela bate, ela vai descendo de um lado para o outro. Isso é uma parte caótica, mas se eu pegar todos os caminhos, eles acabam caindo no lugar que ele desce para um ponto, veja, independente das decisões que foram tomadas ali, independente das posições em que elas estavam, elas sempre vão convergir exatamente para o mesmo ponto. Então, isso que a gente chama de um atrator. Um atrator é quando eu tenho um conjunto de elementos que eles vão acabar convergindo sempre para a mesma posição. E a gente vai ver alguns atratores, não só hoje, mas em outros modelos que a gente vai trabalhar, e que um atrator, ele não necessariamente é só um ponto, não necessariamente é só um estado. Ele pode ser uma trajetória, ele pode ser um estado em que ele fica variando ali dentro, um loop ou algo do tipo. Então, tem vários tipos de atratores diferentes. Mas se a gente voltar, por exemplo, aqui, nesse sistema, uma vez que ele começou para um lado ou para o outro, ele já entrou numa atração que invariável. Eu posso ter pequenas variações naquela entrada ali, que tanto faz. Ela vai continuar descendo, ela vai continuar seguindo o curso, e um curso que é razoavelmente mais previsível. Isso, não sei se vocês já ouviram falar, tem um brasileiro, eu esqueci o nome dele, mas... que ganhou a medalha Fields. A medalha Fields é um equivalente ao Nobel de matemática, mas ela só é dada para jovens, acho que menor que 30 anos, alguma coisa assim. E ele ganhou exatamente por criar matemáticas, por desenvolver uma nova matemática, junto com vários outros autores, para tentar entender isso. Quando que, dado o sistema, quando que ele faz um atrator? Quando que surge um atrator? Como que eu consigo delimitar que ele está dentro do atrator ou que ele vai saltar de um atrator ou de um outro? Aí, para ilustrar um pouquinho isso, como que isso acontece no mundo do cinema, não sei se vocês viram esse filme Doutor Estranho, esse é mais novo. Estou começando essa trama. Esse bicho aí mesmo, o Magu, o nome esquisito. Nessa cena do filme aqui, o Doutor Estranho, ele consegue... Vou tentar dar pouco spoiler, mas o que ele consegue fazer é... Ele tem um controle do tempo, ele consegue avançar o tempo, umas coisas do tipo assim. E ele tá com esse cara, que é da magia negra, no ambiente, tem esse monstrão aí. E ele precisa convencer o bicho, que é todo poderoso, a fazer algo para ele. E o que ele faz? Ele entra num atrator temporal. É o seguinte, ele aparece na frente do cara, o bicho mata ele. Mas ele criou um atrator que quando ele morre, ele volta logo antes na frente do bicho de novo. E ele cria um loop temporal. O bicho vai lá, mata ele e ele volta. Mata ele e ele volta. Mata ele e ele volta. Então ele criou um atrator temporal, como se o bicho não consegue sair dali. Não importa o que ele faça, ele não consegue sair desse loop temporal. Ele pode matar o cara à vontade.
até que ele faz algumas coisas lá e consegue convencer o outro de que ele consegue sair desse loop. Então, um atrator, ele pode ter essa característica. Veja, não é um estado estático aqui. Ele não está parado no ponto. Não é, por exemplo, um atrator típico de exemplo, é quando você coloca uma bola numa bacia. Ela vai ficar mexendo, né, até que ela cai no ponto de equilíbrio estável, no mínimo global, o mínimo local, que ela para e ela não se mexe mais. Esse é um atrator. Qualquer lugar que você soltar uma bola numa bacia, ela sempre vai convergir para o mesmo lugar. Mas esse atrator pontual, ela pode ser, como nesse caso aqui, um atrator que é uma trajetória temporal. Até bizarro, até no tempo, certo? Mas tem vários outros exemplos que cria esse tipo de padrão. Isso é uma área para a minha área de pesquisa principal, é neurociência, exatamente. Hoje a gente usa esse tipo de matemática, esse tipo de entendimento do que são os atratores, exatamente para entender como que é a formação de memória. O cérebro, ele cria atratores, ele tem mecanismo de criar atratores de padrão de atividade de neurônios, exatamente para criar o que são memórias. Seja, assim, um exemplo clássico é para generalização de conceitos. Quando você, por exemplo, você vê alguma coisa, um A escrito à mão de várias formas, e ela acaba sempre convergindo para o conceito, isso é a letra A. Isso é um exemplo de um atrator que é explorado de forma bastante comum em redes neurais. Então, beleza. Então, o que a gente vai acabar trabalhando? Então, a gente vai ver vários modelos que a gente vai ver na economia, a gente vai falar outros mais para frente, e essas palavras, isso vai surgir bastante. Como que a gente consegue analisar um sistema que é caótico? Como que a gente consegue analisar o comportamento? Às vezes eu não estou interessado em saber exatamente o que o neurônio está disparando em algum momento. Eu não estou interessado em saber se daqui a 10 dias vai fazer sol ou não em Natal. Mas eu quero saber, por exemplo, se vai ter um aquecimento global, se essa rede neural vai conseguir aprender algo ou não. Então, algumas características de previsibilidade, elas podem ser muito difíceis pelo sistema caótico, mas a gente vai trabalhar ferramentas que nos permitem analisar esses comportamentos para tirar pelo menos algumas tendências de movimento que são interessantes, para entender como que essas coisas estão funcionando. Então, para encerrar um pouquinho, para a gente começar a brincar um pouquinho, eu vou falar do modelo clássico. Um modelo que ele essencialmente é da onde se tirou o conceito da teoria do caos. Isso aqui é uma terra, certo? Vocês estão vendo que ela está aí cheia de nuvem e tal. Então, um dos grandes desafios para a modelagem é a meteorologia. Será que eu consigo prever se vai chover no lugar, se o clima vai estar bom no verão, se vai dar onda para o pessoal surfar, se vai ter peixe, esse tipo de coisa. Então você tem muito dado de satélite, de radares e tudo mais, mas você precisa também criar alguma forma de extrair uma previsibilidade do que as coisas vão acontecer. Então tem todo um esforço de modelagem, a área de modelagem e meteorologia é uma área bastante forte e importante. Desenvolvimento de supercomputadores, tudo mais, são tudo criados para tentar entender qual vai ser a rota de um furacão, esse tipo de coisa. Tá? Então, o caos, ele surgiu, a teoria do caos, ela surgiu exatamente numa tentativa de criar um modelo meteorológico. Mas, no caso, isso foi feito pelo Edward Lorenz, lá pelos anos 60, quando começaram a surgir os primeiros computadores de uso mais geral, para uso em ciência, que ele tentou criar um modelo atmosférico, um modelo meteorológico. Só que, em vez de ter uma Terra com todas as posições e tudo mais, ele criou um modelinho bem simples, que é como se a Terra tivesse só um estado, na Terra inteira. E ele escolheu 3 variáveis. Tem vários exemplos na internet que falam, uma é a temperatura, outra é a pressão, outra é a umidade e tal. O que ele queria saber é, se eu tivesse esses 3 estados num único sistema, e esses estados interagem entre si, será que eu consigo prever, descrever a evolução desses estados no tempo? Na verdade, originalmente, ele não fez esse sistema como temperatura e tal, ele só usou isso como uma referência, mas ele construiu uma simplificação do modelo de convecção. É como se XYZ fosse
O x é como se fosse uma velocidade do fluxo de ar ou de qualquer coisa, de fluido dentro dessa esfera. O y é a velocidade horizontal e o z é uma velocidade vertical. Mas, essencialmente, isso é o quê? Isso é um sistema com 3 variáveis. Lembra que alguém falou, acho que o Elton falou sobre que o sistema ele é... gente, nossa, eu não estava vendo isso. Eu disse que era um sistema com várias variáveis para ser caótico. Então, exatamente. Eu não preciso de muitas variáveis. Esse é o sistema clássico que gerou a teoria do caos, o conceito da teoria do caos, que ele é um sistema de 3 variáveis com 3 equações. O João lembrou aqui que o cara que ganhou Fields foi o Arthur Ávila. Ele é lá do INPA do Rio e também trabalha lá em Paris. Passa metade do ano no Rio, metade do ano em Paris. Nada mal, né? Então, beleza. Então, o que a gente vai brincar hoje, pessoal, no Python, a gente vai implementar esse sisteminha e tentar entender da onde que ele criou esse sistema, da onde que ele, olhando esse sistema, ele conseguiu extrair esse conceito do que é o caos. Certo? Então vamos lá. Então vamos brincar um pouquinho de Python. Ver se aparece aqui. Então vou parar essa apresentação. Deixa ela aqui. Vou passar para cá. Beleza. Estão vendo aí, pessoal? Sim, professor. Ótimo, então vamos lá. Aula, caos, o que a gente quer fazer é montar um pequeno sisteminha que ele vai implementar esse conjunto aqui, certo? Que ele vai implementar esse modelinho que está aqui. Veja, são 3 estados, certo? Um x, y e um z. E que eu tenho equações diferenciais que dizem como que eles evoluem no tempo, certo? Então, o que eu vou usar, lembra, eu trabalhei com vocês que eu discuti na outra aula, então deixa eu voltar para cá. A gente vai usar o NumPy e também eu vou usar o Matplotlib para plotar alguma coisa, certo? Vamos só tentar deixar isso um pouquinho. Tá pequeno, né? Eu imagino. Tá melhor agora, pessoal? Ou vocês querem maior aí? Tem alguém aí? Só pra... Ótimo, show de bola. Então, vamos lá. Então, só lembrando, ó, isso aqui é o ambiente lá, né, do Python e tal. Então, eu peguei essas 2 bibliotecas que tem aqui. Então, vai. O que eu vou... O que eu vou tentar criar é exatamente uma projeção desse sisteminha, daquele sisteminha, usando um conjunto de equações, certo? Então, primeira coisa eu preciso, veja, uma característica que tem aqui, são três variáveis, então em cada momento, cada uma dessas variáveis aí, aqui, né? São 3 variáveis, cada uma dessas variáveis aí, ela vai ter um estado em algum momento, certo? Um x, y, z. Então o que eu quero mostrar é
como que esse XYZ evolui no tempo. Eu vou ter uma condição inicial, um XYZ inicial qualquer, certo? E eu vou ter também a evolução do tempo, como que cada um deles muda. O X, ele muda no tempo em função do Y e do X. O Y em função do Z e tal, e tem esses 3 parâmetros aqui, que é algo que você pode brincar. Então, assim, então quando a gente for definir a nossa funçãozinha aqui, então quando eu voltar, eu tenho que definir exatamente essa condição inicial, certo? Então eu posso fazer algo assim, ó. Então vamos colocar como estado 0, ele vai ser igual. Vamos colocar alguns valores quaisquer. 1 e 1. Então, isso aqui é equivalente ao quê? O meu x0, y0, z0. Certo? Tá? Show de bola. Então eu preciso... Opa, o que eu fiz? Tem um ponto aqui. Eu quero só, no primeiro momento, imprimir esse ponto. Só que ele é em 3D, né? Então, o que a gente vai fazer, ó... Deixa eu ver se esse aqui dá certo. O Matplotlib, se vocês olharem na pesquisa dele, ele tem várias opções. E uma delas é essa aqui, ó. Eu já deixei uma colinha aqui. Que é uma projeção em 3 dimensões. Então, eu vou plotar ele em 3 dimensões. E os estados que eu vou colocar... Sim, o João está falando que lá na Wikipedia tem. Sim, na Wikipedia tem já o exemplo em Python, se vocês quiserem olhar. Mas vamos passo a passo, que daí eu posso ir explicando para vocês. Mas tem lá, pessoal, e tem várias implementações em várias linguagens. Lá já tem até a tarefinha que eu vou querer que vocês façam. Também não vale nada, só. Mas isso aqui é só para mostrar, ó. E se eu colocar algo do tipo aqui, ó. Estado 0. Estado 1. Eu coloquei ó, o XYZ para plotar aqui e ele vai dar... LT, será que ele vai fazer? O que ele não gostou? Estou fazendo alguma cagada aí. Faz parte. Está reclamando que é só um ponto, ele está querendo... algo. O que a gente tem que plotar é exatamente assim, esse é só um ponto. O que eu quero saber é a evolução dele do tempo. Então eu poderia fazer algo e tal, beleza, vai para... como é que chama? Posso criar algo do tipo assim, ó. Estado 0, a gente vai criar uma função que ela é o quê? Ela evolui esse estado aqui de alguma forma, certo? Então eu posso criar uma função, como sei lá, f, que ela vai receber o estado, a palavra-chave, e ela vai também ter alguma variável que é o tempo. Então, aqui o que eu falo é o seguinte, veja, quando eu tenho essa... Eu vou discutir um pouquinho na próxima aula como que a gente resolve esse tipo de equação. Usando um método numérico, o que eu tenho que fazer é calcular pequenos passos em cima disso. A resolução analítica desse tipo de sistema, ela vai fazer uma resolução utilizando passos infinitesimais. Então, você consegue usar limite, consegue usar derivadas e tudo mais de uma maneira mais adequada. Mas
Nem todo sistema é fácil de resolver desse tipo de forma. Principalmente sistemas complexos são bastante não triviais de ser feito dessa forma. Então, o que a gente usa o método numérico é calcular um dt o mínimo possível e calcular qual que é a derivada naquele ponto e fazer uma projeção de qual que seria o ponto no futuro. Quanto menor o dt, mais preciso. Mas a gente vai falar de alguns métodos que são usados. A graça disso é o seguinte, o Python ele já traz para a gente uma implementação de como fazer isso. Isso é o quê? Isso é o termo disso é uma integração de uma ODE. Uma ODE, você já deve ter visto lá, é Ordinary Differential Equations, ou uma equação diferencial ordinária, que em português deve ser EDO. Certo? Então, eu posso já definir aqui, ó, o cara que resolve ele resolve alguma ODE. O que a ODE ele precisa resolver? O que ele precisa receber? Então, o que a ODE vai me dar, ó, ela vai me receber. Eu posso criar algo assim, ó. Um novo estado. Vamos aqui, ó. Os estados, ele vai rodar essa ODE aqui com uma função f, que é a função que descreve quais são as transformações, qual é o estado, certo? E o conjunto de tempos em que eu quero integrar isso, certo? Então eu poderia criar uma funçãozinha, que é essa função aqui, ó. Certo? Que ela recebe um e o t, e ela vai colocar ó, x, o y e o z como o estado que ela recebe, certo? Ela só está pegando esses três caras que estão separados e deixando juntos e deixando eles separados. E eu vou criar uma função qualquer. Eu poderia fazer algo do tipo, assim, ó, vou fazer uma bem estúpida. Eu vou fazer que o dx dt é igual a x, o dy dt é y e o dy é z. Então significa que esse bicho vai basicamente explodir. Certo? E aí, definido isso, ó, então agora, isso é basicamente o sistema de equação que eu estou falando. Ó, dx dt é igual a x, dy dt é igual a y, e... Mas isso explodiu, vou colocar, vai, 1. Todos eles vão crescer em 1. Então, quando eu rodar esse cara, ó, agora eu tenho que definir quais são os tempos t. Então, o t eu vou por algo como t arrange, e eu vou colocar algo como começa no tempo 0 e ele vai no tempo, sei lá, 20. Vamos colocar no tempo 1, e ele vai... Aqui, quando você coloca, ele já coloca quais são os valores. Então, ele vai de 0,01 t a cada momento. Veja, a variável aqui está falando que a cada intervalo dt, a cada 1, ele vai ter que variar 1. Então, nesse tempo, esse cara que estava no 1 vai ter que chegar no 2, esse aqui no 2 e no 2. Mas com vários tempos. Então, quando eu rodar esse cara, vamos ver se ele não dá nenhum pau. Errado. Uhul. Não deu pau, ótimo. Então, vamos ver, vamos inspecionar. O que tem no T? Ó? O T, ele vai me dar, ó, esse array, quer dizer, esse vetor com esses tempos. O tempo no tempo 0, no tempo 0,1, no tempo 002, 003 e assim por diante. Se eu pegar os estados, ó, os estados ele vai me dar, são três vetores, tá vendo? Ele começa no meu estado inicial, que é o 1. Depois ele vai para o estado depois do tempo 0,01. Veja, como a derivada é 1 para o tempo, então seria 1. Seria 0,01 que ele está colocando. Isso, dx dt vai ser igual a 1, como o dt é 0,01, então o dx vai ser 0,01. Então ele está fazendo, adicionando esse dx, esse 0,01. E ele vai crescendo de 1 em 1.
Então, agora, se eu plotar esse cara aqui, então agora eu vou plotar esse cara, e agora aqui eu vou plotar esse aqui, estados. Seus estados, que vai começar eu quero o X, quer dizer, ó, o estados ele tem na primeira dimensão o X, Y, Z, e na segunda dimensão o tempo. 1 e o 2. Então, vamos ver se vai dar. Por que ele não plotou esse trem? Acho que eu tenho que fazer um trem aqui de cima. Você tem que dizer para ele qual que é o modo de impressão. Esse inline aqui, vamos ver se está. O que esse cara não quer fazer, gente? Esqueceram algo. Você não tem que fazer plt.draw primeiro, não, professor? plt.draw? Ali antes do show. Pode ser. Vamos ver. Resolveu não. Estado 0. Mas não foi isso que eu pus? Pablo está perguntando, não seria estados 0, se eu pegar aqui, ó, vamos imprimir esse cara. O estados... Ah, tá. Valeu, Pablo. É o que dá pra fazer sem inspecionar as coisas. Ó, se eu pegar os estados aqui, ó, ele é um array de 100 por 3. Tem 100 tempos e 3... Vamos ver agora. Show de bola. Ficou tão bonito, mas... Ficou ótimo. Você tá vendo? Virou uma reta. Isso aqui, quando você tem um dx é 1, 1, ele pulou desse ponto que era 1, 1, 1, e ele pulou aqui para o 2, 2, 2. Vamos fazer o cara um pouquinho mais divertido. Vamos colocar menos x, menos y e menos z. Quer dizer, ele vai tentar puxar esse cara lá para o 0, certo? Vamos ver o que ele vai. Não tem nada? Fez, só tá vendo? Ele vai como uma reta. Então, mas a gente tem um probleminha aqui, a gente não sabe a direção que ele está indo, certo? Então talvez a gente precise plotar algum ponto em alguma posição aí. Como é que será que eu ploto nesse ponto? Tá. Vocês brincam com isso. Vai ser, o que a gente está fazendo aqui, veja, pessoal, isso é que é a parte essencial. A gente definiu um conjunto de estados da equação, certo? Com esses 3 valores. E a gente definiu uma função que atualiza esses estados. Quer dizer, uma função que essencialmente o quê? Essencialmente isso aqui. Certo? Eu defini o x, y, z iniciais, eu defini esses caras. E eu uso um integrador dessas equações, ele está integrando o dx, dt e o dx, o dy, o dz no tempo, para calcular quais são os valores futuros do x, y e do x, do y e do z. Para Lorentz, a gente tem essa equação específica aqui, tá? A gente tem que imprimir ela. Eu já peguei alguns... eu já peguei ela no... Já imprimo.
para a gente não ficar desenhando. Ela essencialmente, ó, eu vou comentar isso aqui. Ela é essencialmente essa equação aqui, ó. Veja, ela tem dois conjuntos de parâmetros, certo? E o que ela vai fazer é, essencialmente, retornar qual é o dx, que é o sigma y menos x, o dy por dt, que é x vezes ρ menos tal, e o outro. A graça desses parâmetros, e muitas vezes dos sistemas que você quer fazer, é exatamente achar esses parâmetros. É muito útil, muitas vezes você tem um comportamento, você quer dar um fit no comportamento, porque você quer descobrir qual que é um parâmetro específico de alguma coisa. Então, o que esse cara vai fazer já é exatamente esse sistema que a gente está rodando. Mas vamos colocar ele mais, vamos lá. Vamos lá, 10. Vai. Então, o que esse cara vai gerar? Ele vai gerar exatamente aquilo que ele fez. Ó. Ele vai gerar, se a gente pegar esses estados, ó, agora veja, agora ele é 1.000 por 3. Então, ele tem esses 1.000 pontos, e os pontos correspondem ao T, que também é 1.000, tempo 0, tempo 1, tempo 2, tempo 3, tudo mais. E eu tenho uma trajetória que está nesses estados. Então, quando eu imprimir esse cara aqui, ó, ele vai dar um desenho todo esquisito. Então, isso que vocês estão vendo aqui é o que? É uma trajetória. Eu tenho um ponto nesses dois espaços, veja, eu tenho o x, o y e o z aqui, e eu tenho um ponto que ele fica vagando por essa trajetória. Agora imagina se o x, o y e o z fossem umidade, chuva e sol, ou vento, não sei. Isso significa que eu tenho uma variação no tempo do que está acontecendo. E essa equação é uma equação razoavelmente simples, ela já te dá um comportamento todo estranhozinho. Agora, se a gente crescer esse cara, se eu rodar ele para 100, vocês vão ver que ele vai ter um comportamento, ele vai ter uma cara toda bonitinha. Olha que legal. Ela cria esses dois discos aqui, ó, de regiões em que essencialmente o que faz? A bolinha ela fica andando aqui dentro. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar imprimir Maxwell igual a 10. Então, a gente vai imprimir todos os estados até esse Maxwell. Então, se eu imprimo só os primeiros, ó, ela começa com uma trajetória. Na verdade, vamos começar assim. Vamos colocar esse cara. Consigo setar os valores máximos desse cara aqui. 10, vamos colocar 2. Deixa eu ver aqui. Eu trabalho com isso todo dia, mas todo dia tem que ficar entrando no Python para lembrar aqui que é cada coisa. É normal. Então, o que eu posso fazer aqui é setar. Vamos pôr o y entre. Acho que ele vira de 0. Não foi certo, não. Então, se alguém tiver a luz aí, pode ajudar. Nossa.
set limits. Ah, parece que tem algo aqui. Vamos ver. Certo. O pequenininho, né? Deixa eu rodar esse cara mais só pra ver quanto que ele pula. Ai, equipamentos. Quais que são os máximos valores desses caras aqui? A gente consegue 20 no X, 30 no Y. O Y vai até. Você vai ver agora. Ai, continua. Ai, deixa eu ver se tem. Vamos pouco a pouco. A graça aqui é o seguinte, ó, a cada plot que ele vai dando, ele vai crescendo, tá vendo? Aqui ele estava aqui no ponto 1, no ponto 2. Você vê que o que ele está rolando aqui é uma trajetória. Ele começa no ponto inicial, que era no 1, 1, 1, e ele vai subindo. Veja que a direção que ele faz, a direção que ele segue na projeção, quer dizer, é como se eu tivesse o cara dizendo, ó, a direção que você segue é essa. É o resultado desse vetor aqui, ó. Isso aqui vai te dar um vetor. Dessa projeção aqui, a cada vetor, cada tempo, ciclo de tempo, eu recalculo qual vai ser o estado próximo que eu vou fazer, né? Na próxima aula eu vou discutir um pouquinho exatamente os métodos de fazer isso. Mas isso que está fazendo, veja, ele está com o tempo, ele vai, 13, ele vai. Então isso é uma simulação. Eu tenho uma condição inicial, eu tenho meu modelo, ele vai seguindo para tudo qualquer canto. Se eu seguir aqui e colocar 30, ó, ele vai fazer algo como 200. Ó. Aí ele começa a circular. Ele começou aqui, circulou, saiu e veio para cá. Ó. Agora se eu colocar aqui 300, ele continua circulando em volta dessa bolinha aqui. Se eu coloco 400, ele continua ali. Se eu coloco em 1000, ele continua, mas ele está meio que saindo. Se eu coloco em 10.000, aí ele ficou feio. 2.000, ó, ele continuou. Vou tentar achar aqui. 1.200. Ele continua aqui, ó. Tá vendo a pautinha dele ali, ó, no fim daquele trem? 1.300. Aí ele começa a sair daquele núcleo ali.
1400, ó, ele saiu, veio e pum, pulou para esse outro lado. Agora, dentro desse outro lado, ele vai começar a circular dentro desse outro lado. Ah, nem circulou, ele veio, deu a volta e já voltou para onde é que ele estava. E se ele segue? A questão é, com esse pequeno sisteminha, é muito imprevisível saber em qual momento se ele vai estar no bloco da esquerda ou no bloco da direita. Esses dois blocos aqui é aquilo que a gente chama de atratores, essas duas figuras. E esses dois atratores, esse aqui é conhecido como o atrator estranho de Lorentz, que tem esses dois atratores aqui com um formatinho que, dependendo de como é que você vira até uma borboletinha. Então, qual que é a graça histórica disso aqui? Quando ele construiu isso, ele chamou isso como um modelo de atmosfera. A graça dele é que, se você plotar agora, vamos plotar o seguinte, vamos plotar só os estados no eixo X. Então, se eu fizer algo do tipo assim, tlt.plot, eu colocar o tempo de um lado e só os estados do eixo X, ele não vai curtir. Ah, porque ele precisa do sinal. Olha só. Porque ele começa num valor que ele fica ali perto, de repente ele tem algumas oscilações bem esquisitas. Se eu plotar também os outros, ó, vocês vão ver que ele não segue um padrão. Esse é o Y. Está bem parecido com o X. E o Z. Já tem um outro padrão que fica pulando ali em cima. E aqui, é muito difícil olhar esse padrão, e se você seguir ele por muito tempo, achar alguma periodicidade. Ele é aperiódico, ele fica oscilando, ele fica pulando entre esses dois estados, que ele está entre um atrator aqui e pula para o outro. E isso o que causa? Isso para ele na época, olha que legal, isso é um sistema que ele se aproxima bem daquilo que a gente observa do clima. Se você olhar, vai chover, não vai chover, vai chover, não vai chover, ela não é tão simples, não é simples de ser verificado, certo? Então, ele acabou falando, ó, que legal, isso é um modelo simplificado que ele expressa algumas propriedades de clima, que é essa propriedade de aperiodicidade, de ter vários períodos diferentes. Mas uma coisa que ele acabou fazendo foi o seguinte, ele fez uma mega simulação e ele quis refazer essa simulação. Só que cada vez quando ele refez a simulação, o resultado não era o mesmo. Ou seja, é um sistema determinístico, e com a mesma condição inicial, pelo menos, com a mesma condição que ele queria começar, dava resultados completamente diferentes, depois de um certo tempo. Aí ele foi olhar o computador, estava tudo certo. O que ele achou foi o seguinte, a condição inicial que ele colocava era uma condição que ela era algo... Ele, na verdade, ele capturou a condição inicial e começou de uma posição arbitrária. A variável que ele trabalhava, ela trabalhava com 6 casas decimais. Era algo mais ou menos como se, para a minha condição inicial, eu fizesse algo do tipo assim, ó. 1, 0, 2, 3, 1. Que seria 1, 0, 9, 8, 1, 2, 1. E 1, 0, 1, 2, 1, 2, 9. Então, essa era a condição que estava na primeira simulação dele que ele fez. Só que, na simulação, quando ele salvou esses parâmetros, ele perdeu essas casas decimais. Quando ele foi dar o print lá dos parâmetros, adicionar esses pequenas variações não vão dar, basicamente, em nada. Então, vamos refazer essa simulação, fazendo os estados da simulação. Vamos chamar esse de estado 0 A e esse é o estado 0 B. A gente vai pegar os estados A, estado 0 A, e a gente vai rodar esse mesmo cara aqui. Estados B. A gente vai rodar esse cara aqui, ó.
Quando a gente for rodar ele aqui, ó, então se eu plotar esse cara aqui, ó, agora a gente chama estados. Ah. Veja, era aquele primeiro cara lá, certo? Então, vamos colocar uns 10 primeiro. Agora, e se eu plotar também, não só os estados zeros, mas eu plotar os estados B, que é aquele que teve uma pequena variaçãozinha na entrada. Eu vou colocar ele. Vermelhinho. Ó, ficou um em cima do outro, né? Como se não tivesse feito nenhuma modificação. Certo? Agora, se eu rodar esse cara até o 200, ainda está basicamente igual. Já começa a ver que tem uma pequena bolinha ali, uma pequena região em que elas estão um pouquinho diferentes. Vamos ver se faz alguma diferença na hora que a gente plota, por exemplo, o X. Olha que legal. Olha como é que aqui, ó, um já ficou. Só para essa pequena variaçãozinha no meu eixo aqui, ó, das casas depois da terceira vírgula, nessa minha condição inicial, que isso é exatamente o que aconteceu nele, olha como é que ela já tem um comportamento bastante, assim, nesse dia aqui ia estar chovendo, aqui ia estar sol, esse aqui ia estar sol e aqui ia estar chovendo. Mas o comportamento essencial dos atratores, ele é igual, ele forma o mesmo atrator. Só que a trajetória precisa no tempo, ela é extremamente difícil de ser prevista, pelo simples fato que uma pequeníssima variação nessa condição inicial, quer dizer, essa batida da borboleta do parâmetro, ela tem uma implicação de que a trajetória ela é imprevisível. Mas os parâmetros que tem aqui, eles são os mesmos, assim, tipo, o comportamento do sistema, você vê que ele é determinístico, que ele se mantém formando esses dois atratores. Mas essa pequena variação na entrada desse sistema, ele acaba atrapalhando tudo. Então, quando você está trabalhando com esse tipo de sistema, esse tipo de projeção, exatamente a hora que tem, que ele transitou e tal, provavelmente não é exatamente o que você está preocupado. Você está preocupado em entender previsões curtas, tipo, dada a minha posição atual, onde eu vou estar daqui a pouco, e quais são as situações críticas, quais são as situações que eu vou pular desse estado da esquerda para o da direita. Isso pode ser, por exemplo, uma máquina que está atuando de perfuração, que está atuando num regime normal, e de repente ela pode pular para um regime errado que pode quebrar a máquina. Então tem várias situações em que construir esses sistemas é bastante relevante. A gente vai ver, durante o curso, a gente vai ver vários sisteminhas que brincam com isso. Certo? Então, de tarefinha, assim, dito conteúdo, a ideia era só chegar até aqui mesmo, pessoal. Era trazer esse conceito do que é o caos para vocês, o que é essa questão da imprevisibilidade, e como pequenas variações de parâmetros podem ter um impacto enorme sobre o comportamento desses sistemas, desses modelos. Isso implica que a gente tem que ter uma visão de análise sobre esses modelos que não é simplesmente replicar o comportamento certinho. Um exemplo típico que acontece isso é, por exemplo, modelo para predição de eleição e etc. Dependendo de pequenas variações ali, se uma turma vai votar para um lado ou outro, você pode ter completamente diferente, uma previsão sobre o que vai acontecer na eleição completamente diferente. Então, o que eles fazem? Eles rodam isso várias vezes, em várias situações, e tiram estatísticas. A estatística vai ser uma ferramenta muito importante para a gente trabalhar com esse tipo de coisa. Legal? Então é isso, pessoal.
Quem quiser brincar um pouquinho, e algo que seria legal para a gente brincar para próximas aulas, tentem criar uma animação disso aqui. Se vocês forem aqui, ó, sistema. Se vocês forem na Wikipedia, aqui do ladinho, ó, aqui em cima, ó, tem uma animaçãozinha, tá vendo? Tentem fazer algo assim, ou aqui é só ele mostrando como depende de posições ele acaba, aqui ele olhando quais são os valores em que efetivamente você tem essas transições, o código em Python, e tem várias animações ó, dele funcionando. Aí tentem brincar com isso, quem tiver algum tempo para fazer alguma animação, tentem brincar também com os parâmetros, por exemplo, o que acontece se eu mudo um desses parâmetros? Aqui, ó, esses são valores que ele tirou de algumas... nem sei de que era, mas... mas se eu brincar com esse parâmetro, o que ele acontece com esse comportamento? Com esses atratores? Isso é algo que é muito importante para análise de algumas coisas. Dependendo do parâmetro, eu consigo saber o número de atratores e tal. Isso, no meu trabalho, eu consigo, por exemplo, dependendo de um parâmetro que o eletrofisiologista tira do comportamento celular, eu consigo calcular qual que é a capacidade de memória de uma rede, qual é a capacidade de memória de uma pessoa a partir disso, uma capacidade teórica e tal. Então, tem várias formas de trabalhar isso para entender esses sistemas. Certo? Então, quem tiver afim, não tiver tranquilo, mas quem tiver afim, brinca um pouquinho em cima disso, tenta fazer uma animação, alguma coisa que você consiga mover ele de um lado para outro. Uma outra coisa que é legal também fazer é um campo vetorial. Você olhar cada posição XY, para que direção que a bolinha tem que estar indo. A gente vai falar um pouquinho de campo vetorial na próxima aula, então quem quiser já adiantar isso, fique à vontade. Legal, pessoal. Diga. Esse modelo de atratores também serve para descrever atração gravitacional, sistemas gravitacionais? Então, o sistema gravitacional, ele é um campo vetorial, certo? Ele, dado uma posição, ele diz onde é que ele vai estar. Aqui seria equivalente para eu tentar prever qual é a trajetória de algum corpo dentro de um campo gravitacional. Ele provavelmente vai seguir, em muitas situações, dependendo da configuração, ele vai seguir uma trajetória caótica. Então, assim, dentro de astrofísica e tal, isso aparece bastante também. Em situações muito simples, isso acaba não acontecendo, né? Quando você tem um sistema, tipo o sistema solar, né? Assim, que já está numa situação bastante estável, assim, e periódica. Então, um comportamento caótico típico é essa falta de periodicidade, tipo que tem aqui. Mas sim, tipo, o campo gravitacional é um exemplo bem legal, assim, de um campo vetorial. Isso é um campo vetorial. Se você pegar para cada posição aqui, isso aqui é o quê? Isso aqui é a definição de um vetor, né? De um vetor de derivado. Então... Isso o que, professor? Não entendi. Isso que o senhor mostrou alguma coisa, isso aqui é a definição de um, mas eu não estou vendo. Quando eu seleciono aqui, não aparece? No momento, pelo menos, eu não estou vendo. Está estático aqui na minha tela. Total, esse aqui. Apareceu aí? Não. Ué. Tá... gente, eu tô na tela errada. Foi mal. Eu também não tô vendo, tá. Foi mal, tava na tela errada. É que Pronto, agora tô vendo. esse Google Meet, quando eu seleciono aqui, aparece, né? Sim, agora sim. Foi bom. Então tá, aqui, ó, tá vendo? Isso aqui ó, é um campo vetorial. Eu estou definindo para qualquer posição x, y, z, um vetor dx, dy e dz, certo? A diferença aqui é que num campo gravitacional você vai ter esse conjunto de vetores que estão atuando e eles estão, para cada posição x, y, z, você também tem uma direção para esse campo, certo? Então, o que eu estou calculando aqui é se você solta, por exemplo, uma massa dentro desse campo vetorial, ela vai seguir uma trajetória, certo? Sim. Então, essa trajetória, dependendo do sistema, ela pode ser
ela pode ser caótica, ela pode ser não caótica. Por exemplo, quando a gente chega no sistema solar, ele já está numa trajetória ali, que isso é um atrator, né? Ela está numa trajetória que todo mundo está numa trajetória mais ou menos estável. Então, provavelmente isso não caracteriza como um sistema complexo, mas tem muitas outras trajetórias que estão acontecendo que elas são menos previsíveis. Mas aí um meteorito passando na órbita de algum planeta já representaria, né? Depende, porque imagina, você tem um meteoro que se você só tem um meteoro como é que chama? Atraído por esse planeta, você pode aproximar isso por uma como é que chama? Por uma equação de gravitação bastante simplificada. Então ela acaba que é uma previsão que é razoavelmente fácil, assim, você pegar uma trajetória de um meteoro, você saber para a direção que ele está indo, não é algo tão complicado. Complicado, mais ou menos, é se você tiver, tipo, 20 meteoros numa cadeia de meteoros, um interagindo com o outro. Aí a coisa fica um pouquinho mais complicada. Sim. Entendi, professor. Legal? Beleza, obrigado. Então é isso, pessoal. Tentem brincar um pouquinho, dê uma olhada nesse campo tutorial que a gente vai falar rapidinho na aula que vem. E brinque um pouquinho de plotar isso, tem tanta coisa legal que dá para fazer. Teve algum aluno que fez trem muito legal na aula passada lá do jogo da vida. Então, quem quiser brincar com isso, pode tentar em outras linguagens também, fiquem à vontade. Certo? Só essa parte da integração aqui que a gente vai... que é o uso da ODE, que eu vou explicar na aula passada como é que você faz isso na mão. Certo? Então, a gente vai ver como que você faz isso na mão e a gente vai ver um outro modelinho de biologia e vai falar um pouquinho de campo vetorial também. Legal, pessoal? Então, acho que é isso. Então, eu vou marcar... pessoal, que dia que é melhor para vocês? Eu vou pôr lá no Cigal uma enquete para ver quando que é o dia melhor para a gente fazer a aula que eu estou devendo. Certo? Então, beleza, pessoal. Então, bom fim de semana para vocês. Todo mundo fique saudável aí. E quem quiser, tiver qualquer dúvida de qualquer assunto assim, pode me escrever, tá? Beleza, Ou bom final de coloca no semana. Discord lá. Um abraço para todo mundo.